A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, hoje, dia 9 de novembro de 2023, quinta-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora, depois passamos a atuar pelo YouTube. O nosso canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós, ou acesse o YouTube, digitando o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Quero fazer um convite aqui no ar aos amigos ouvintes, que dia 19 nós teremos aí um café reforçado, com muitos quitutes, bolos, café com leite, chocolate, enfim. Venha para cá a partir das 18 horas. Então venha para cá um domingo, confraternizar conosco. Os ingressos custam R$25, de uma maneira que você tem de nos auxiliar. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, mais uma vez aqui reunidos, com a graça de Deus, para estudar o Evangelho de Jesus. E sobre o café, todos os cafés daqui, tudo que é feito aqui no Maria de Nazaré, é tudo muito gostoso. Além disso, é a oportunidade dos reencontros, Pessoas de outras casas, aí vem para cá, a gente se reúne, um bate-papo muito gostoso. Vale a pena, não percam. Sim, muito importante, porque é um meio também de reencontrar, rever os amigos, não é? Meus queridos, vamos estudar sobre tolerância. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675, o WhatsApp 999387699, o e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor, cuida do meu dia, desafoga minha cabeça de todos os problemas e não me deixes o pensamento pender-se a coisas fúteis, ao orgulho, à maledicência e ao pessimismo. Que o meu trabalho seja construtivo, no qual possa tratar a todos com atenção, com um sorriso nos lábios. Que onde eu estiver, olhe diretamente nos olhos das pessoas para senti-las e compreendê-las, que não fale antes da hora, nem seja exigente em demasia, relaxado ou displicente. Que especialmente no meu lar mantenha permanente atitude de compreensão e carinho, calando palavra que fere, servindo, compreendendo as necessidades familiares. Sobretudo, Senhor, lança sobre mim os raios luminosos da Tua presença, que me fortalecem e me tranquilizam, fazendo deste um dia inesquecível. Obrigada, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre tolerância. Acrescentemos que a tolerância, fruto da caridade, que constitui a base da doutrina espírita, lhe impõe como dever respeitar todas as crenças. Foi o que Kardec nos ensinou. Devemos respeitar todas. Não necessariamente concordar, mas respeitar é o mínimo. Evidentemente, não se pode levar em conta as religiões da ferocidade, da brutalidade, do terror dos tempos imemoriais e que a Idade Média consagrou sob a máscara do cristianismo,
cujo sentido foi inteiramente deturpado pelo homem. O amai-vos uns aos outros cedeu lugar ao odiai-vos uns aos outros, desde que não pense conforme o que a religião ordenava na época. Brutalidade, matando em nome de Jesus, né? Nós tivemos as cruzadas e tantas outras ferocidades que ficou no passado. A própria reforma descambou para caminhos indesejáveis e o homem continuou ferindo, matando e trucidando em nome de Jesus. E nós tivemos também disputas religiosas entre os homens da nova fé, né? Os protestantes assim chamados, também várias discórdias. Graças a Deus que esse tempo ficou para o passado, né? Ao Espiritismo coube numa hora em que os filósofos diziam de que Deus estava morto, o encargo de restabelecer a verdade destacada por Jesus em seu diálogo com a samaritana, que foi esquecida a partir do 3º século da nossa era. Deus é Espírito e em Espírito deve ser adorado ao templo do coração, não aos templos de pedras, mas o templo do coração do homem. Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, ao fazer referência à religião de Jesus e via de consequência ao Espiritismo, dizia que ela não é exclusivamente une todas as almas crentes num vínculo comum, prende todos os seres que pensam, sentem, amam e sofrem no mesmo amplexo. É só uma comunhão de amor. É a forma simples e sublime que vai direta ao coração, comove e engrandece o homem, franqueia-lhes as infinitas sendas do ideal. Então isso aqui é uma informação dada, né, por Leon Denis, falando que a religião é a do amor. Aos cristãos, sem distinção do ramo a que pertençam, incumbem o dever de agir segundo a regra áurea do cristianismo, traduzida pelo não fazer aos outros aquilo que não desejaria que os outros lhe fizessem. É que, embora sendo uma norma cristã, encontra ressonância no próprio ordenamento jurídico dos povos, ao ponto de se constituir numa máxima do direito romano em que se pese ao enunciado diferente. Então é uma regra de comportamento, inclusive, né? Viver honestamente, não prejudicar a terceiros, dar cada um o que é seu. Isso é uma questão realmente de justiça. E a nós espíritas a obrigação de, pelo exemplo de nossas vidas, vivenciá-la diuturnamente, disseminando a tolerância e a fraternidade entre os homens, principalmente no que diz respeito ao nosso relacionamento com os demais companheiros de ideal. Diante disso, não se turbe o nosso coração, pois à nossa espera se acham as diversas moradas da casa do Pai, e a elas teremos acesso da proporção exata do nosso merecimento e das nossas obras. Mais uma vez vamos falar sobre a tolerância. Sejamos tolerantes com os demais que não pensam como nós, né? Ouviste o que vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, por dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Registrado pelo evangelista João, capítulo 14, versículo 28. A definição de Jesus teve suas origens na absorção pelo cristianismo das crenças e tradições de outras religiões, principalmente daquelas que faziam parte das tradições hebraicas. O cristianismo herdou muito, né? Os judeus trouxeram do cativeiro a ideia de que os filhos dos deuses, ou até mesmo os deuses depois de gerados por virgens e fecundados pela própria divindade, costumavam viver entre os homens. Aí reside a principal explicação para o dogma da Imaculada Conceição. Admitiam também, com a comunicação direta entre Deus e os homens, fato que se dava através do que chama de Espírito Santo. Tudo crenças judaicas, não? Além dessas duas crenças comuns à maioria das religiões antigas, inúmeras outras foram absorvidas pelo cristianismo dentro de uma estratégia muito mais política do que religiosa, visando sobretudo conciliar os interesses da religião predominante, nascente, com o poder constituído. Começava assim o cesarismo romano, e a religião passava, segundo Emmanuel, a estar no decurso dos séculos sempre com César. Sim, aquele Cristo perseguido, né,
e sentenciado à morte na cruz, agora caminhava ao lado dos Césares, ou seja, a religião dominadora esmagava os homens, né, se discordasse qualquer coisa dos seus ensinos. Uma delas se constitui um dos mais fortes argumentos da natureza divina de Jesus, foi a acolhida pela religião tradicional das diversas trindades existentes em quase todas as religiões do passado, das quais as mais conhecidas é a Brahmani, composta de Brahma, Vishnu e Shiva, que convivia com Dakadya, Sim, Sharmashi e Star, de Mari, Anat, Dagon e Adu, da Suméria, An, Enli, Enki, da Babilônia, Munki, Baal, Shamash e Adat, da China, Fu, Lo e Cho, e da Caneia, Baal, Van e Mu. Elas foram convenientemente adaptadas nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensejando a criação do dogma da Santíssima Trindade, o que ocorreu no Concílio de Constantinopla, realizado em 381 sob a tutela de Teodósio I. Então, o imperador Teodósio I, ele apoia a Trindade já deixada por Constantino, mas baseado nessas crenças de trindade de deuses. Anteriormente, em 325, no Concílio de Nicéia, a divindade de Jesus já havia sido adotada mediante a violência e ameaça de excomunhão. Na oportunidade, foi formalmente condenado ao arianismo, seita fundada por Ário, sacerdote de Alexandria, cuja principal divergência com os teólogos era a negação da natureza divina do Messias. Sustentava que o Filho teria que naturalmente ser inferior ao Pai, razão porque Jesus era inferior e distinto de Deus. Para a Igreja é de fundamental importância. A sua negativa implica, segundo seus doutores, um profundo abalo na sua doutrina. Essa história da Igreja, contada pelo padre Álvaro Negromonte, insurge contra o astucioso herege Ário. Então, Ário, que ele é presbítero de Alexandria, foi considerado um herege para os demais sacerdotes da época. Não obstante, esse pilar do cristianismo de Roma somente foi acatado por 300 dos 2.084 prelados que compareceram ao aludido concílio. Esse concílio de Nicéia foi regido pelo imperador Constantino. Continuando aqui, nos relatos dos 4 evangelistas não existe uma só palavra que autorize ou justifique a ideia de que Jesus era Deus. Ele sempre se colocou na condição de seu filho, né? Quando ele, mesmo no Pai Nosso, quer dizer, ele se colocou como filho. Todas as oportunidades, Jesus sempre dizia que Deus era o seu Pai. Então, ressaltando ainda que também nós participamos dessa situação. Jamais afirmou, admitiu ou insinuou uma outra espécie de relação em suas palavras e ações. Não se encontra qualquer indício de uma possível identidade física. Melhor seria identidade ontológica, né, com Deus. Tudo não passa de mera e fantasiosa criação humana. Em obras póstumas, nas páginas 126 a 138, Kardec teve o cuidado de enumerar 127 passagens evangélicas que confirmam, explícita ou implicitamente, a divindade de Jesus. 123 se referem a episódios ocorridos durante a sua vida e 4 a fatos verificados após a sua morte. Bom, esses textos dos evangelhos estão distribuídos das seguintes maneiras. Nós vamos encontrar 24 em Mateus, 12 em Marcos, 20 em Lucas, 67 em João. E alguns são de uma clareza tão evidente que até aqueles dotados de uma inteligência pouco desenvolvida não sentem qualquer dificuldade em compreendê-los perfeitamente. Então, como exemplo, a gente poderia invocar o capítulo 19, versículos 16 e 17 de Mateus, ou o capítulo 10, versículos 17 e 18 de Marcos, ou então o capítulo 18 e versículos 18 e 19 de João, cujos conteúdos são idênticos, contendo apenas ligeiras diferenças na redação. Então vamos lá. Eis que, aproximando-se dele, um mancebo disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna?
E ele disse: por que me chama de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então ficou bem claro aqui, né? Que Deus está acima de Jesus, é o seu Pai. E a resposta do bom mestre enseja algumas conclusões a saber. Primeiro, a certeza da unicidade de Deus, afirmada peremptoriamente. E a segunda, se Jesus fosse realmente Deus, não teria rejeitado o qualificativo de bom. Então ele fala, sou eu, né? Por se tratar de um atributo próprio da divindade. Recordemos-nos mais uma vez de que ele constantemente enfatizava a necessidade de o sim ser sim e o não ser não. Então isso deixou bem claro Jesus. Terceira, a inferioridade natural do Filho, que era Jesus, em relação ao Pai, que era Deus. Situação que a Trindade Santa não acata, né? Então está bem claro aí essa distinção. Poderíamos alinhar uma série de outras afirmativas em que Jesus põe em relevo a sua inferioridade em relação a Deus. Esse fato exclui qualquer semelhante identificação ou confusão entre Deus, Pai, Criador, e Jesus, Filho e criatura, não obstante o seu superlativo grau de evolução espiritual, né? O espírito mais puro pisou na terra, mas isso aí mostrando realmente que ele tinha um grau de evolução espiritual, mas não Deus, né? Principalmente se levarmos em conta que se alguma coisa é inferior a outra, eles não podem ser iguais. Então tá bem claro aqui, só não vê quem não quer, não é? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade esclarece que Jesus foi o tipo mais perfeito, né? Que Deus ofereceu ao homem para servir de quê? De guia e modelo. Né? Isso a gente aprende, né? Na doutrina espírita, está lá bem claro, né? Jesus é o ser mais perfeito que pisou na terra e nosso guia e modelo. E Allan Kardec, em seus comentários, a resposta propôs à nossa reflexão as seguintes considerações. Então, Jesus é para o homem um modelo de perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Está bem claro. Então, Jesus é o ser mais perfeito que pisou aqui na terra, em nosso modelo. Continuando, Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Jesus deixou o caminho para nós, para que a gente possa crescer espiritualmente, chegar um dia, né, vamos chegar a uma perfeição relativa. Se algum daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes a extraviaram por meio de falsos princípios, foi porque se deixaram dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Então, uma coisa a lei divina, outra coisa a lei do homem. Vários deram como lei divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir às paixões e o homem aproveitar para dominar os outros. Então, Jesus, na verdade, em face da sua elevadíssima postura espiritual, estava animado do Espírito Divino. Mas isso não significa nem autoriza a conclusão de que ele era o próprio Deus. Está em Lucas, capítulo 20, versículo 45 a 47. Disse em seguida a seus discípulos diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Estes receberão condenação mais rigorosa. A verdadeira fé não está em ostentação, né? Não está em você querer lugares privilegiados. Está justamente na sua humildade, na sua maneira de ser, no amor que você leva ao próximo, né? O seu olhar de Jesus para com o próximo. O Estado de Minas, no jornal do dia 17 de agosto de 1997, publicou sob o título
Preço da Fé, o seguinte nota: os jornais brasileiros não tocaram no assunto, mas os italianos abriram manchete. A família do estilista Gianni Versace pagou ao Vaticano a importância recorde de $600 mil para que a sua missa de sétimo dia fosse realizada no Duomo de Milão. A Cúria milanesa fazia uma série de restrições à solenidade pelo fato de Versace ser homossexual declarado e ter sido assassinado em circunstâncias que até hoje não foram bem esclarecidas. De qualquer forma, o montante pago representa a maior espórtula já paga por uma missa de sétimo dia em qualquer lugar do mundo. Então nós temos um texto de Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que se vê secretamente te recompensará. Então aqui é bem claro, né? A gente não precisa literalmente entrar num quarto para orar. O nosso quarto secreto é o nosso coração. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes, né? Deus sabe o nosso coração. Então, o homem, não obstante o grande progresso tecnológico científico, ainda não conseguiu extirpar da sua cultura o costume de externar a sua religiosidade por meio de um ritual, do culto exterior, das manifestações públicas e exóticas de fé, ou das complicadas e suntuosas solenidades litúrgicas. Então, a par de tudo isso, eles se esmeram em aparecer aos olhos dos seus semelhantes o mais fiel e devotado seguidor da sua crença, que orgulhosamente considera como a única detentora da verdade. Então, Jesus, mais uma vez, descreveu explicitamente esse hábito. Quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem orar de pé nas sinagogas, às quinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que receberam o seu galardão. Está em Mateus 6, versículo 5. Então aí, quando nós vamos orar em secreto, porque Deus sabe o que é que vai no nosso coração. E é ali que nós vamos entrar em contato com Deus, através dos nossos sentimentos, através, né, daquilo que passa no nosso coração. E não importa que os outros, mostrar para os outros que estamos orando, né? Então a gente tem que entender que quando nós vamos orar, nós temos que sentir as palavras. Por exemplo, vou rezar um Pai Nosso, eu não vou rezar o Pai Nosso que está no céu, santificado seja. Não, a gente tem que orar cada frase sentindo o peso daquelas palavras, sentindo a emoção que está envolvida em todas as palavras que fazem parte do Pai Nosso, que foi a oração que Jesus deixou como guia e modelo, porque se a gente parar para pensar, o Pai Nosso tem tudo que nós precisamos. Então, no mesmo Evangelho de Mateus, quando falava novamente para a multidão, insurgindo-se contra a hipocrisia dos fariseus e dos escribas, numa advertência que ainda se aplica a uma considerável parcela da humanidade. Então, em Mateus 23, versículo de 1 a 5, disse Jesus: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem longos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos. Ele está chamando a atenção. As palavras sim, mas os gestos e a forma com a soberba e a forma com que eles apresentam, né, o ensinamento é que nós não devemos imitar. Muito bem, Isa, bem explicado. Falar de Jesus, o Pai Nosso, é muito importante. O assunto em pauta deixaremos para o programa de amanhã. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Sem remorso. Quantas vezes, ao sermos convidados para uma tarefa, uma conversa,
afirmamos: não tenho tempo. Não posso falar agora. Estou ocupado. Não posso fazer isso. Estou sobrecarregado de atividades. Não posso. A pergunta seguinte seria nos questionarmos quantas vezes nos arrependemos dessa nossa atitude. Quantas vezes até choramos por não termos consagrado alguns minutos a alguém que desejava estar conosco, nos dizer algo. O depoimento de um psicólogo nos chamou muito a atenção. Refere-se ele ao tempo em que estagiava na UTI do Hospital de Base de Brasília. Era um quase final de dia. Ele preenchia os relatórios dos pacientes. Estava apressado porque dentro de 15 minutos deveria entrar no seu emprego. Nunca chegará atrasado. E queria que isso nunca viesse a acontecer. Queria que todos o admirassem por ser aquele que sempre chegava na hora, responsável e ativo. Foi interrompido por uma enfermeira da ala pediátrica que lhe pediu para ir conversar com um garoto que acabara de ser internado. A resposta de Fábio foi rápida. Ela poderia pedir para qualquer um dos outros estagiários da psicologia. Mas todos já haviam completado seu turno. Não havia ninguém além dele. Relutando a princípio, decidiu ir até o leito do garoto. Pensou que não ficaria ali mais do que uns 2 minutos. O menino tinha 10 anos e era portador de uma neoplasia maligna, câncer. Estava muito assustado, ligado a vários aparelhos. Dizia que estava com medo, com muito medo. Fábio pensou em acalmá-lo. Então explicou para que servia cada um daqueles aparelhos a que ele estava conectado. A conversa foi evoluindo até o momento em que o paciente disse que gostava muito de desenhar. Que legal, falou Fábio. Eu também gosto de desenhar. Hoje é sexta, mas na segunda, quando eu voltar para o meu estágio, vou trazer os meus desenhos para você ver. Haviam-se passado nada menos do que 60 minutos. Uma hora rápida, ao ponto dele se esquecer de que entraria atrasado. E bem atrasado em seu emprego. Na segunda, conforme prometera, mal chegou, foi direto ao leito do garoto. Estava vazio. Procurou a enfermagem e perguntou se ele recebera alta. Não, foi a resposta. Ele morreu no sábado. Fábio ficou chocado. A primeira coisa que lhe veio à mente foi: graças a Deus eu vim falar com ele, vim acalmá-lo. Como eu me sentiria mal agora se não o tivesse atendido? Não tinha ideia de que ele morreria em poucas horas. Na vida, não temos como nos prevenir da tristeza, da mágoa, do medo, da desilusão. No entanto, podemos nos prevenir do remorso. Por isso, se estivermos indecisos se vamos viajar para ver nossos pais no final de semana em que poderíamos descansar, não adiemos a visita. Não sabemos por quanto tempo ainda estarão por aqui com saúde, lúcidos. Se temos dúvidas se reataremos a amizade que rompemos em um dia de má vontade ou de má comunicação, façamos isso hoje, agora. Se temos desentendimentos com alguém que perduram de algum tempo, vamos até ele. Desculpemo-nos, mesmo que a culpa não tenha sido nossa. Façamos isso. Livremo-nos do remorso antes que ele chegue. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, quem mais ama é quem mais se aproxima de sua natureza divina. O dia em que o homem começar a amar ao próximo como a si mesmo, a terra, como por encanto, se transformará. Falta-nos sentir que o outro, seja ele quem for, é de fato nosso irmão e nosso igual perante Deus. Portanto, meus queridos irmãos, não vale revidar a ofensa recebida. Ressentir-se é tomar as sombras do agressor. Vingar-se propriamente é cortar em si mesmo.
Se alguém te insulta ou fere, perdoa, esquece e passa. Ninguém apaga um mal criando um outro mal. Ora sempre serve e caminha. Deus tudo sabe e tudo vê. Portanto, meus queridos irmãos, que essa justiça seja feita por Deus e não por nós, criaturas ainda imperfeitas. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. E fica aqui o convite, né, para o dia 19, para esse café que deve ser maravilhoso. Se Deus quiser, eu estarei aqui confraternizando com todos da casa. Então, pedindo a Deus que nos abençoe e até o próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude meu irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.